subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. A autoridade da Bíblia. A paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs, é uma alegria poder fazer a abertura deste primeiro trimestre do ano 2022, tratando sobre a supremacia das Escrituras na classe de adultos. A nossa lição de número 1 faz um apanhado sobre a autoridade da Bíblia. Eu gostaria de destacar a importância desse tema, especialmente nos tempos pós-modernos em que nós estamos atravessando. Esse período chamado de pós-modernidade, ou também de modernidade líquida, é um período de desconstrução de valores absolutos, um período de marxismo cultural, um período de ressignificação das Escrituras, e nós estamos apresentando à Igreja do Senhor Jesus a supremacia, a autoridade da Palavra de Deus. Esse princípio teológico que nós herdamos da Reforma Protestante não pode ser abandonado. Quando Martinho Lutero, em 1517, fixou as 95 teses, contrariando os dogmas da Igreja e reafirmando a autoridade da Bíblia, então o princípio de sola Escritura começou a ser escrito. Isso que significa que somente a Escritura é que tem autoridade final de regra, fé e prática para a vida cristã. Assim, na lição de número 1, nós tratamos sobre esse tema, a autoridade da Bíblia. Esta Escritura detém autoridade porque a sua fonte originária é o próprio Deus. E Deus não mente, Deus não falha. Portanto, a autoridade da Escritura repousa em seu autor, isto é, Deus. Nós temos na lição a divisão em pontos já tradicionais, os 3 pontos principais que tratam sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. O ponto número 2, evidências da autenticidade da Bíblia. E o ponto de número 3 vai tratar sobre a mensagem da Bíblia. E no ponto de número 1, gostaria de apresentar alguns subsídios aos nossos professores, superintendentes da escola dominical da classe de adultos. Sobre a origem da Bíblia, é preciso destacar aos alunos aquilo que a Bíblia fala acerca de si mesmo. E nós temos então um resumo a respeito disso, exarada na própria Palavra de Deus, que são 2 textos que precisam ser trabalhados na sala de aula. O primeiro texto é de 2 de Pedro, no capítulo de número 1, e os versículos 20 e 21, que eu quero ler para destacar, enfatizar que isso é importante ser abordado na sala de aula. Escreveu Pedro: sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui temos uma clara ênfase que a Escritura não é produção humana, mas ela é de produção divina, de inspiração divina. E o outro texto é do apóstolo Paulo, que em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo número 16, diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esses 2 textos são os textos fundamentais para ser abordado na sala de aula com os alunos que dão a origem da Bíblia. E se alguém fizer objeção que o texto de Pedro trata apenas do Antigo Testamento, porque o texto de Pedro fala sobre profecia, então apresentamos o texto de Timóteo, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Desse modo, nós temos nesses 2 textos uma completude desta revelação de que a autoridade da Bíblia é divina. O outro aspecto que gostaria também de enfatizar como subsídio
é de que existem outras citações bíblicas que podem ser usadas para enfatizar a origem divina da Bíblia. Eu apenas vou citá-los aqui. 1 Coríntios 2, 13 e 14, 1 Coríntios 14, 37, Gálatas 1 e 12 e Apocalipse 1 e 1. Os professores poderão fazer uso dessas referências também para enfatizar a origem da Bíblia. Então, destacando a revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras Sagradas, autenticam a sua origem divina. Um outro aspecto na lição vai ser abordado a revelação geral. A palavra revelação, ela significa descobrimento, desvelamento, divulgação. Em vista disso, o conhecimento de Deus é o conhecimento revelado por Ele mesmo. Nessa compreensão, o estudo da autorrevelação de Deus, apresentado na lição, se divide em revelação geral e revelação especial. Chama-se de revelação geral aquela em que Deus se faz conhecer em toda parte. E aí ela se subdivide em 3 aspectos principais. Deus se revela na história. Esta propositura indica que Deus se revela por meio da sua soberania, isto é, o total domínio do Senhor sobre toda a criação. Um outro aspecto aqui a enfatizar é de que esta soberania divina controla todos os acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece sem a permissão de Deus. E eu quero então destacar também para os professores como subsídio a informação que nós temos no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2 e o verso de número 21, que diz assim: Ele muda os tempos, Ele muda as horas, Ele remove os reis, Ele estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e dá ciência aos entendidos. Esse texto corrobora, então, que Deus se revela na história, controlando a história, governando a história. Nada acontece sem a permissão de Deus. Os reinos, os governos, todos eles acontecem porque Deus permite acontecer. Há uma outra revelação geral também, que é chamada de revelação no universo. As Escrituras mostram Deus por meio do seu poder, sua majestade, sua soberania, através do universo, por meio das obras criadas. Deus se revela por meio da natureza, Deus se revela por tudo quanto foi estabelecido por Ele. Eu faço aqui menção do Salmo 89, versos de 11 a 13, e também uma menção do texto de Gênesis, no capítulo 1, verso 1, quando o texto diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui o verbo hebraico chamado bará, criar, significa que Deus trouxe tudo à existência do nada, todos os fenômenos físicos. Então Deus se revela de modo geral na história e de modo geral no universo. E ainda Deus se revela de modo geral no ser humano, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e assim 3 aspectos desta raça humana evidenciam a revelação de Deus. Primeiro, o homem é um ser espiritual, é apto para a imortalidade. Segundo, o homem é um ser moral, que tem a semelhança de Deus. Terceiro, o homem é um ser intelectual, com a capacidade e a razão de governar. Dessas 3 características, a natureza moral da humanidade, embora de forma inadequada, reproduz ou revela a moral de Deus.
Paulo falou acerca desta lei escrita aos nossos corações, que por meio do pensamento e da consciência nos acusa ou nos defende diante de Deus, segundo o texto de Romanos, capítulo 2, versos 11 a 16. Depois nós temos então a revelação especial. A revelação especial, ela é o complemento da revelação geral. Na revelação geral, lembrando, Deus se revela na história, no universo e no homem. Na revelação especial, Deus se revela por meio do Verbo encarnado, o Cristo de Deus, e pela sua palavra, a Escritura Sagrada. Esta revelação, ela é necessária por causa do pecado, porque não adianta o homem saber da existência de Deus e ter ciência que Deus se revela na história, no universo e no ser humano, se ele não tem capacidade de arrependimento, de reconciliação com Deus. Então, por causa disto, se faz necessário estabelecer uma comunhão entre Deus e os homens, e foi para isso que Cristo foi enviado à terra para nos reconciliar com Deus. E esta revelação está contida nas Escrituras Sagradas, que é a revelação especial de Deus. Nesse sentido, então, eu quero aqui reforçar que nós cremos e ensinamos tanto a revelação especial no Verbo vivo, Jesus Cristo, como nas Escrituras Sagradas. Assim, ratificamos que a Bíblia Sagrada é a única revelação escrita de Deus e dada pelo Espírito Santo à humanidade. E é por meio da revelação contida nas Escrituras Sagradas que nós conhecemos a pessoa de Cristo. Aí vamos ao segundo ponto da nossa lição: evidências da autenticidade da Bíblia. Dividimos em evidências internas e evidências externas. Evidência quer dizer autenticidade, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não pode ser contestado. E assim nós apresentamos na lição, e os professores devem enfatizar isso com os alunos, que tudo quanto está revelado nas Escrituras é autêntico, é verdadeiro. E as evidências são muitas, evidências externas e internas. Vamos começar com as evidências internas. Unidade e consistência. Veja só, a Bíblia foi escrita num período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 escritores, em diversos estilos literários, em diferentes épocas. E, no entanto, esta palavra mantém unidade e consistência. Ela também foi escrita em 2 idiomas predominantes: hebraico no Antigo Testamento, grego no Novo Testamento, e também usou do dialeto aramaico. E, no entanto, apesar de todas estas diferenças de estilos, de tempo, de espaço e de cultura entre os autores, esta palavra mantém unidade e consistência. É claro que os críticos, os teólogos liberais, os que desconstroem a autoridade da Bíblia, vão dizer que esta consistência e uniformidade, na verdade, é um arranjo, na opinião deles, porque afirmam que os autores se conheceram e que eles colocaram no papel informações que não entrasse em contradição com os autores antigos. Também esses mesmos críticos dizem que as profecias que se cumpriram, por exemplo, na pessoa de Jesus Cristo, foi um arranjo, porque Jesus se submeteu ao cumprimento daquilo que estava revelado e se esforçou para apresentar-se como sendo ele, o Cristo, o Messias. É claro que nós questionamos e refutamos todas estas suposições, e eu quero apresentar aqui aos professores alguns subsídios para que você possa assim esclarecer os seus alunos.
Primeiro, nem todos os autores tiveram acesso aos outros livros que escreviam a revelação divina. Ezequiel, por exemplo, escreveu no exílio. Esther, num país estrangeiro. O escritor aos Hebreus escreveu no Oriente. E João, na Ásia Menor, dentre outros. Segundo, nem todos os autores tinham consciência de que seus escritos se tornariam livros canônicos e, portanto, não tiveram nenhuma preocupação de querer apresentar conformidade com livros já escritos, porque estavam sendo de fato inspirados por Deus. Terceiro, também não é verdade que os livros foram arranjados centenas de anos depois de terem sido escritos, porque nós temos, por exemplo, os livros de Moisés guardados próximos à arca, bem no início do período em que foram escritos. Os irmãos podem conferir isso em Deuteronômio 31, 26. Nós temos também como contestar este suposto arranjo de profecias em relação ao cumprimento delas na vida de Cristo, dizendo o seguinte: para que houvesse esse arranjo, seria necessário a cumplicidade de um número considerável de personagens envolvidos numa suposta trama, como reis, astrólogos, também governadores, sacerdotes, militares, que estariam dispostos a manipular os eventos e manter sigilo sobre esse suposto arranjo. Isso sem falar em todas as pessoas envolvidas nos milagres e nas curas que precisariam também manter o arranjo sob sigilo. Então, a única explicação plausível é de que o cumprimento das profecias que autenticam, que são evidências internas da uniformidade e consistência da Bíblia Sagrada, elas são realmente a revelação de Deus, o autor da sua palavra. Nós também temos como evidência interna a ação do Espírito Santo, porque por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus agindo em nossa mente, em nosso coração, em nosso espírito, nos transformando. Assim como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, ela é como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Desse modo, então, o Espírito Santo dá testemunho da Bíblia como a palavra de Deus. Essas são as principais evidências internas. Repito, então, unidade e consistência, a ação do Espírito Santo e o cumprimento das profecias. Como evidências externas, lembramos a todos os professores que a evidência externa ela é caracterizada por outras fontes históricas, por informações extras bíblicas. Por exemplo, o registro de histórias dos governos, dos impérios, dos reis, dos monarcas, registro das nações, descobertas arqueológicas, pressupostos da ciência que autenticam aquilo que já está revelado na palavra de Deus. Um exemplo importante a ser destacado para os alunos é de que nós temos disponíveis hoje cerca de 25.000 manuscritos bíblicos, produzidos antes do advento da imprensa no século XV, e eles confirmam então a suficiência da Sagrada Escritura. E pode ser exemplificado com os textos de Platão, de Aristóteles, dos escritos hindus, da história chinesa e outros que possuem pouca informação, mas a Bíblia Sagrada ela é confirmada, creditada, autenticada por cerca de 25.000 cópias manuscritas. Essas são evidências mais do que suficientes para nos dar a convicção da autoridade da Bíblia como palavra de Deus. E por fim, no ponto 3, tratamos sobre a mensagem da Bíblia. E aí o subponto 1 enfatiza a supremacia da Bíblia. E esta supremacia precisa ser, então, também destacada a todos os alunos. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil diz o seguinte: não necessitamos
de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica para a nossa salvação e para o nosso crescimento espiritual. Desse modo, ratifica-se que a Bíblia Sagrada é a fonte final de autoridade. Quero ainda trazer como subsídio aos professores e desejarem citar em sua aula as palavras do reformador holandês Jacob Arminio. Ele defendeu a supremacia das Escrituras quando disse o seguinte: elas, as Escrituras, merecem obediência pela credibilidade conferida a elas quando ordena ou proíbe alguma coisa. A autoridade de qualquer palavra ou texto depende de seu autor, Deus, que é de infalível veracidade. Ele é o autor das Escrituras e a autoridade delas depende exclusivamente dele. Então, se a Bíblia detém autoridade, nada pode ser acrescentado, nada pode ser diminuído da palavra de Deus, porque ela é só nossa única, infalível fonte de autoridade. Por fim, trata-se do poder desta palavra. A Bíblia usa expressões como o fogo que consome, o martelo que despedaça a penha. São ilustrações que demonstram o poder que a palavra de Deus tem e exerce sobre a vida das pessoas e na história da humanidade. E concluindo, trazemos nesta lição o propósito da Bíblia. O alvo principal é a persuasão do Espírito Santo em levar a redenção da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. O saudoso pastor e teólogo Antônio Gilberto, ele disse: o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central, a sua mensagem principal é o Senhor Jesus Cristo. Nessa perspectiva, então, nós reconhecemos que ambos os testamentos, tanto o Antigo quanto o Novo, falam sobre a história da salvação da humanidade a ser concretizada em Jesus Cristo. E além disso, a Bíblia Sagrada também revela os códigos morais, o modelo padrão para a vida em sociedade. Assim, a autoridade da Bíblia não nos autoriza a modificar os valores morais, nem tampouco a reinterpretar ou ressignificar o que está revelado nesta que é a nossa única infalível regra de fé e prática. E assim, concluindo, o nosso compromisso deve ser inegociável com a autoridade da Bíblia Sagrada, em anunciá-la assim como ela nos foi revelada por Deus. Um abraço, tenham todos uma lição abençoada, a paz do Senhor.